よい楽しい今日また集うまた手を差し出し拍手心は満ちる大きな愛で声を一つに神に感謝ようこそようこそ真とは共通の喜んでいる皆さんこんにちは。Boa tarde, irmãos. Estamos muito felizes. 私たちは大変喜んでおります。 Aqui está nossa irmã Maria Luísa, no Japão, pela segunda vez. Bem-vinda, irmã. 2回目に日本にいらっしゃいました。 Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Que grande bênção do nosso Deus. Vamos orar para que o Senhor se manifeste grandemente através da nossa irmã Maria Luísa. エルマーノマリーさんを通して神様御業が大いに行われますように神様に。 Bendito o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. 天の父なる神様、あなたの栄光と誉れをたたえます。 Graças, Senhor. Estamos muito felizes porque está nossa irmã Maria Luísa no Japão pela segunda vez. 神様、私たちは大変喜んでおります。エルマーノマリーさんが2回目の訪日をしてくださったからであります。 Senhor, manifesta-te grandemente através da sua filha, nossa irmã Maria Luísa. どうか神様、あなたの素晴らしい恵みを、栄光をエルマーノマリーさんを通して私たちに示してください。 Liberta, Senhor. Senhor, nos ajude para preparar nossos corações. どうか私たち心を準備できるようにしてください。 Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 7. マタイによる福音書の7章を開きましょう。新約聖書、マタイによる福音書の7章であります。 Mateus capítulo 7, versículo 7. マタイによる福音書、新約聖書11ページであります。 Estamos aqui no Japão. Vou estar a Bíblia em japonês, mas vocês leiam no seu idioma, assim como tem. Vamos ler um verso eu e o outro 一 vocês. 節ずつ読んでまいります。 Para a honra e glória do Senhor, vamos ler a 神 Bíblia. 様の栄光と誉れをたたえるために聖書を読んでまいりましょう。 Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8, por favor. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Temos que buscar o Espírito Santo, os dons espirituais, o batismo com o Espírito 私 Santo. たちは聖霊の恵み、予言の賜物、聖霊の聖霊を探さなきゃいけません。 Amém, irmãos? 9. O qual homem haverá entre vós que, se o filho lhe pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, ainda sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedem. 求める者に良いものをくださるに違いない。 Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. 13 é muito importante. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que o encontram. Nós entramos pela porta estreita e estamos caminhando caminho de perfeição com o Espírito Santo. 私たちは狭い門から入りました。完全な道を歩んでおります。神様と共に歩んでおります。 Viver com Deus é muito melhor que a vida no mundo. 神様と共に生きることが私たちが生きるのに必要であります。 Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aqui no Japão, nós cantamos hinos e coros em japonês, seguindo a indicação da nossa irmã Maria Luísa.
私たち日本の教会の信徒は日本語で賛美歌と賛詠を歌います。 E o Senhor também falou que eu estaria trabalhando ombro a ombro com a minha esposa, irmã Vilma, para servir ao 神様 Senhor. は私たち、妻ビルマと一緒に神様と共に一緒に働くとおっしゃっておりました。 Já traduzimos todos os hinos e coros de espanhol para o japonês. すべての日本語の賛美歌賛詠に対して E já gravamos também todos os hinos e coros até o hinos 12. そして賛美歌賛詠も録音いたしました。 Glória a Deus! Iglesia a Dios, ya E nesses anos já temos um hinário também em espanhol, inglês e japonês. Bendito o nome do Senhor. E assim que podemos conseguir coisas grandes com a ajuda do nosso Senhor. 神様の助けによって私たちは多くのことを成し遂げることができます。 Bendito o nome do Senhor. 主の皆を褒めたたえましょう。では日本語で賛美歌を歌いましょう。賛美歌の14番であります。 O cristão sabe
Bendito o nome do nosso Senhor. Cantemos outro hino, o número 30. 10番を神様のために歌いましょう。 Cantemos o hino 30. Hino 30. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Bendito o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos dedicar uma oração de agradecimento ao nosso Senhor. Senhor. それでは神様に感謝の祈りを捧げましょ Bendito o nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. う。天の父なる神様、あなたの栄光と誉れを歌います。 Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de aprender sua doutrina pura através da boca da sua serva, nossa irmã Maria Luísa. エルマーナ・マリーさんの口を通してあなたの誠の教えを学ぶ機会を与えてくださり深く感謝いたします。 Estamos muito regozijados e felizes e nos sentimos em paz, na paz de verdade. 神様、私たちは大変喜んでおります。幸せであります。本当の誠の平安を感じております。 Obrigado, Senhor, pelas bênçãos espirituais. Obrigado por tua igreja. Obrigado por teu ministério. 神様、あなたの教会、あなたの教え、御言葉、そしてあなたの愛するしもべであるエルマナ・マリサに深く感謝申し上げます。 Em nome do Senhor Jesus de Nazaré,
主が救い主の皆によってこの祈りをあなたに捧げます。アメン。アメン。 Vamos cantar dois coros, coro 8 e 12. それでは3編の8番と12番を歌いましょう。Na igreja de Deus se sente gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Porque Cristo mora aqui, porque Cristo mora aqui. Na igreja de Deus se sente gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Porque Cristo mora aqui, porque Cristo mora aqui. Na igreja de Deus se sente gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Dá liberdade ao Senhor, dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Quão grande é o nosso Senhor. 偉大なる神様皆を褒めたたえます。 E por último, cantemos o coro 12. それでは12番を心を込めて歌いましょう。 Estamos felizes, alegres, cantemos. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. E seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então podes cantar. Se tu tens esse gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. O gozo do Senhor, a minha força é. E seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então podes cantar. Se tu tens esse gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. Glórias a Deus. Nos sentimos muito felizes, muito felizes com a presença da nossa irmã Maria Luísa. 私たちはエルマーナ・マリサと共にいて大変喜んでおります。 Vamos receber nossa mãe espiritual e também muito especial, a nossa irmã Maria Luísa. Deus abençoe grandemente, irmãos. Que o Senhor abençoe todos vocês grandemente. Que Deus envie desde os céus chuvas de bênçãos para todos vocês, para os nativos daqui, desta bela nação ou belo país, e também as pessoas que estão visitando. Pelo que eu entendi, hoje há muitos colombianos que estão nos visitando no dia de hoje. Então, hoje nós daremos as graças a Deus, ao nosso Criador, porque nós estamos aqui reunidos para meditar, honrar o nome dEle, ler a sua palavra e aprender os segredos de Deus que Ele está descobrindo diante de nós, porque Ele nos trouxe a este caminho
neste caminho espiritual que nós estamos andando durante esta jornada, e um dia esta jornada terminará, acabará nos céus, na vida eterna. A nossa jornada pelo mundo, pela terra, pelo planeta onde Ele nos fez morar. E nós agradecemos a Deus por ter nos colocado aqui neste lugar. Portanto, nós nos deleitamos e somos felizes pensando no Deus que é em espírito, que nós não podemos tocar nele, não podemos fazer isso, mas conseguimos senti-lo no nosso coração e vemos a manifestação dele, vemos o amor dele, a sua misericórdia, o apoio que ele dá para nós. Ele nos dá a paz, nos dá a felicidade. E nele nós encontramos muitas coisas que não conseguimos encontrar no mundo e que nem sequer o dinheiro consegue dar para nós. Para o nosso Deus não existem barreiras, não existem os idiomas, nem a cor da pele, nem a altura das pessoas. Só existe o coração que ama Ele, que aceita que Ele existe, que Ele vive, que creia que Deus é real e que Ele existe. E nós estaremos glorificando esse Deus real hoje, lendo e meditando na Bíblia, que é um livro muito importante que Deus permitiu que ficasse no mundo para que Ele pudesse se mostrar diante de nós. E nós conhecemos a Deus por meio deste livro maravilhoso. E tudo o que diz neste livro se cumpriu nas nossas vidas. Neste livro diz que Deus cura os doentes. E muitos já foram curados. Neste livro diz que Deus, Ele guarda e protege as pessoas dos perigos. E muitos de nós, temos sido guardados e protegidos de perigos. Neste livro também diz que nós falaremos em outras línguas que não conhecemos, línguas celestiais. E isto tem acontecido. Nós já temos vivido muitas experiências onde temos falado em línguas angelicais, celestiais. E muitas outras milhares de promessas que estão aqui, nós já temos vivido elas, vivemos elas crendo no Senhor. E é por isso que nós não duvidamos que Deus existe, porque Deus existe. Deus é em espírito e é uma realidade, é uma verdade. É esse o Deus que nós estamos seguindo e hoje nós vamos meditar nele. Portanto, eu dou a honra e a glória ao nosso Deus. Vocês podem sentar. E também gostaria de cumprimentar com muito carinho, com muita alegria no meu coração. Eu cumprimento todos os irmãos e as irmãs das diferentes igrejas que há no mundo todo. Neste momento, há mais de 100 países onde está se pregando esta palavra de Deus. Há muitos países muito longe do nosso escopo, onde a palavra do Senhor já está sendo pregada. Há grupos pequenos lá, contudo, eles estão desfrutando do direcionamento do nosso Deus que vive e reina para sempre. Agradecemos o Senhor e eu cumprimento com muito carinho todos vocês, irmãos. Nós estamos aqui em Tóquio, no Japão, um país belo, formoso, e Deus olhou para o Japão com olhos de amor e misericórdia, e Deus quer que as pessoas daqui, estas pessoas maravilhosas, conheçam o seu nome, conheçam a sua palavra, e um dia ganhem a vida eterna, a felicidade eterna. Glória ao nosso Deus. Esse é o nosso desejo. Agradeço a todos. Obrigadas, meus queridos irmãos. E assim, com essa alegria no coração, vamos abrir a Bíblia e
No livro de Mateus, nós estaremos abrindo a Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22:1 diz assim: Na época que o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, em Jerusalém exatamente, lá ele pregou sobre o reino dos céus. O Senhor falava da sua palavra para as pessoas que ouviam ele naquela época, e ele falava com eles sobre o reino celestial, porque ele tinha vindo reinar, mas o reino dele não era um reino deste mundo, era um reino espiritual. E é por isso que os judeus naquela época, o povo de Israel, que Deus escolhera por meio de Moisés, eles não creram no Senhor, porque eles esperavam um rei físico, material, uma pessoa que estivesse num trono, num palácio, que governasse todos os assuntos físicos e materiais da vida. E é por isso que eles não creram no Senhor Jesus Cristo. E ele insistia em falar para eles que o reino dele era espiritual, que era dos céus, e que os seus súditos, os seus seguidores, também seriam pessoas que receberiam bênçãos ou benefícios espirituais e não materiais. E essa foi a dificuldade do Senhor Jesus enquanto ele pregava o Evangelho com aqueles que contradiziam os judeus, que diziam que ele não era uma pessoa enviada por Deus. Contudo, o Senhor, ele fez milagres e sinais e maravilhas. Ele ensinou a doutrina. Ele se manifestou com muito poder para tentar convencer aqueles incrédulos. O Senhor, ele fez esse trabalho maravilhoso e depois ele deixou os seus discípulos. Ele lhes deu o poder, lhes deu a autoridade para que eles continuassem fazendo o trabalho e disse para eles, continuem fazendo este trabalho e preguem este evangelho no mundo todo. Porque naquela época só estava acontecendo em Israel, em Jerusalém especificamente, e o Senhor disse para eles, é no mundo todo onde vocês devem pregar, porque o Senhor já tinha na sua mente e no seu coração, ele já tinha pensado nesses países da África, da Ásia, as ilhas, Europa. O Senhor, ele já tinha tudo na sua mente, no seu coração. Ele já tinha pensado na América Latina. Na época do Senhor Jesus, parece que ainda não existia América Latina. Mas o Senhor sabia que estaria sendo fundada no futuro. E é por isso que o Senhor escolheu um país na América Latina para que começasse a sua igreja, que tinha sido esquecida por muitos séculos, porque depois dos apóstolos, depois deles terem pregado até o 2º século após Cristo, a igreja se perdeu, dormiu. Não sabemos o que aconteceu com a igreja até o século XVII. Até o século XVII, quando umas pessoas começaram a ler a Bíblia, um deles foi Martinho Lutero, e ele começou a mostrar o que a Bíblia dizia. Ele disse, a religião onde eu estou não pregam o que diz na Bíblia. E Deus permitiu que isso acontecesse dessa forma, para que daí em diante, do século XVII em diante, as pessoas começassem a ler a Bíblia, a buscar a Deus novamente.
Mas o Senhor deixou que alguns séculos se passassem, mais ou menos uns 2 séculos, e depois desses 2 séculos o Senhor começou a se manifestar com os seus dons espirituais e dar o Espírito Santo para as pessoas. Naquela época, no século XIX, ele se manifestou com os pentecostais, a Igreja Evangélica Pentecostal. E a história conta que eles falavam em línguas, mas só isso, não tinham profecia. Porém, o Senhor, ele tinha o seu plano. E o plano dele era que no século 21, o Senhor começasse a tocar os corações para que eles se preocupassem em receber os dons espirituais. E é assim como o Senhor escolheu na América Latina a Colômbia, para que lá se começasse novamente a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos que tinha se perdido, que tinha se escondido, que estava dormindo. E o Espírito Santo acordou essa igreja novamente. E dos frutos desse despertar espiritual que o Senhor fez surgir, é que nós hoje conseguimos estar na presença de Deus há mais ou menos uns 60 anos. Portanto, agradecemos ao nosso Deus, porque Ele não se esqueceu das suas promessas. Ele nunca se esqueceu que Ele disse para os apóstolos: vão pelo mundo todo pregar. Vejam que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles não puderam viajar para a Ásia, a África, ao Japão, às Filipinas. Eles não conseguiam chegar até esses países, mas o Senhor tinha dito para eles que eles tinham de pregar no mundo todo. Nós, por exemplo, estamos na Colômbia e mesmo assim o Senhor nos ordenou novamente que a igreja teria de ir pelo mundo todo e que pessoas de todo o mundo formariam o seu povo. E é por isso que hoje nós, com alguns dos colombianos que estão aqui hoje, estamos diante da presença do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, a ordem que Tu deste aos apóstolos deles viajarem pelo mundo todo pregar, não deu tempo deles completarem isto, mas nós estamos seguindo o exemplo dos apóstolos, graças ao nosso Deus e às maravilhas que Ele faz. Deus não se esquece de nada, Ele não se esquece das suas promessas, a sua palavra continua firme, mas nós aqui estamos dando continuidade e mais para frente não sabemos ainda quantos anos o Senhor permita que este evangelho continue sendo pregado. Uma vez que este evangelho seja pregado em todos os cantos do mundo, diz na Bíblia que é quando o Senhor virá pela sua igreja. Mas, por enquanto, todos os que morreram com o Senhor estão com Ele, desfrutando das bênçãos dEle. Por isto, agradecemos ao Senhor, porque tudo que Deus faz é perfeito e completo. As coisas que Ele faz são completas. E é por isso que antes de começar esta leitura, eu dei esta introdução para que nós pudéssemos nos localizar na história e no que o Senhor Jesus Cristo quis dizer aqui no capítulo 22. Agora sim, vamos ler. Onde o Senhor Jesus, pregando o seu evangelho, porque isso aconteceu há mais de 2000 anos, ele disse, diz no 1, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de bodas para seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então diz aqui que o Senhor, o reino dos céus, é muito semelhante a um rei que preparou um banquete de bodas para o seu filho, e que enviou seus servos para chamar todos os que tinham sido convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. E diz no 4, voltou a enviar outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que já está preparado o meu banquete,
Meus bois e meus animais cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Mas eles, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. É isto o que as pessoas, os convidados para as bodas, fizeram. O Senhor aqui estava dizendo que ele tinha vindo pregar que o Pai Celestial quis celebrar as bodas do seu filho, que ainda não foram celebradas, porque nós ainda estamos neste momento dos convidados. E o Senhor está nos convidando a todos nós às bodas que estarão sendo feitas no tempo do fim, no final dos tempos. E o Senhor está dizendo aqui o que está acontecendo e o que estará por acontecer quando os convidados assistam ou não. Naquela época, os principais convidados era o povo de Israel. Era para eles a promessa que Deus tinha feito de salvar o povo e lhes dar a vida eterna. Mas eles não creram. Eles não creram no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que diz aqui que quando o rei enviou os convites para as bodas, nenhum deles quis assistir. Cada um deles tinha um compromisso e eles não quiseram ir às bodas. Quer dizer, o povo de Israel não creu no Senhor Jesus Cristo e, ao invés disso, eles o mataram. Vamos continuar então lendo esta representação simbólica. Diz no 7: Ao ouvir o rei, ou o nosso Deus Pai, irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou sua cidade. Isto realmente aconteceu, fisicamente, literalmente, porque se nós formos lembrar, Deus, na antiguidade, enviou o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele o enviou com o seu exército e eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo que Salomão tinha construído e as pessoas morreram, todos morreram, e Deus os castigou. Aí se cumpriu o que diz aqui no verso 7, que quando o rei ouviu que ninguém quis ouvir a palavra, o evangelho do Senhor, ele enviou seus exércitos para destruir a cidade e incendiá-la. Aconteceu assim naquela época. Como ninguém quis ouvir os profetas, nem ouvir a palavra de Deus, então o Senhor mandou destruir a cidade deles. E daí em diante eles ficaram sozinhos, sem Deus e sem esperança. E só muitos séculos após esse evento é que o Senhor Jesus Cristo veio pregar o seu evangelho. É o que diz aqui na parábola ou na ilustração no verso 8. Depois disse a seus servos: O banquete está pronto e as bodas devem ser realizadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Então as bodas estavam prontas e estão ainda prontas, porque ainda não foram realizadas. As bodas se realizarão entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Aqui diz que o banquete está pronto, mas os que foram convidados, quer dizer, o povo de Israel, como eles não creram, não eram dignos. E o Senhor disse no 9, e depois ele disse aos seus servos, e os seus servos são os profetas de Deus, os profetas que falam e ensinam a palavra de Deus. São eles os servos que Deus envia para pregar pelo mundo. Ele envia os seus profetas, as suas profetisas, para que eles levem a palavra e falem de Deus. Então aqui diz que ele enviou novamente os seus servos e disse: E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Por que ele disse isto?
Porque o primeiro convite tinha sido para um povo exclusivo, o povo de Israel. Mas como eles não creram no Senhor, o Senhor disse: agora darei a oportunidade para todas as pessoas no mundo todo, os que crerem, os que disporem e abrirem o coração para crer em mim, eu darei a oportunidade para eles. Por isso ele disse: vai pelos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. No 10, e saindo os servos pelos caminhos, convidaram todos os que encontraram, tanto maus como bons. Quer dizer que eles falaram para as pessoas boas e para as pessoas más. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. No 11, e ao entrar o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com traje nupcial. O que vocês acham disso? Quando o Senhor enviou seus servos para irem falar para todas as pessoas, o Senhor disse: como o povo de Israel não quis crer em mim, então saiam pregando para todo mundo, e todos os que crerem e forem batizados serão salvos, estarão comigo. Mas os que não crerem, nem se batizarem, eles não entrarão comigo no reino. Era esse o traje nupcial que está falando aqui, o traje nupcial que todos têm que ter para entrar no grande salão de festa do banquete. Então vejam o que diz no verso 11, diz que o rei entrou para ver os convidados, mas ali viu um homem que não estava vestido com traje nupcial, quer dizer, é um homem que creu, aceitou, mas não quis se batizar nem se converter a Deus. Ele entrou nas bodas, ele disse: tudo bem, eu creio no que você está pregando, eu entrarei. Mas ele não se vestiu com o traje espiritual que ele devia usar. E como ele não estava vestido com o traje nupcial, o rei lhe disse no 12, amigo, como entraste aqui sem estar vestido com um traje nupcial? Mas ele emudeceu, ele não conseguiu explicar para o Senhor, para o rei. Então, no 13... Então o rei disse aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, vamos entender o que aconteceu com esta pessoa. Esta pessoa, ela entrou ou se infiltrou no meio da congregação, fingindo santidade, fingindo que tinha se convertido a Deus, mas não se converteu a Deus. Essa pessoa estava fingindo, porque os outros estavam preparados com os seus trajes nupciais, mas essa pessoa não tinha se convertido a Deus, era hipócrita. Então o Senhor disse: tirem essa pessoa daqui, essa pessoa deve estar lá fora porque não é digno de estar aqui no meio de vocês. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo aqui, com esta parábola, com esta ilustração ou representação simbólica, estava dizendo para os judeus que estavam ouvindo ele, exatamente para eles, ele estava dizendo: vocês dizem que são o povo de Deus, que cumprem a lei de Moisés, mas vocês não estão crendo na minha palavra. Portanto, vocês não estão vestidos com traje nupcial. Vocês que dizem que são o povo de Deus não ganharão a vida eterna, porque vocês são incrédulos e estão me menosprezando. O Senhor Jesus Cristo aqui estava ensinando que eles que estavam ouvindo o Senhor, que eram os judeus, eles não estavam crendo no Senhor. Portanto, no futuro, quando essas pessoas morressem, Deus não estaria os aceitando no seu reino, porque ele diria: o verdadeiro evangelho foi pregado para vocês, mas vocês não creram. Então, vamos voltar ao verso 13. Quando ele disse:
Então o rei disse aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Então, lá na vida eterna, quando a igreja for se reunir, quando os crentes do Senhor se reunirem para entrar no reino com o nosso Deus, vai entrar também essa pessoa incrédula, hipócrita, que não quis crer em Cristo, que não quis aceitar a palavra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor disse: tirem ele daqui, não deixem ele entrar. E no verso 14 diz: o Senhor Jesus disse: porque muitas pessoas são chamados, mas poucas pessoas serão escolhidos. Portanto, nós, hoje, somos poucas pessoas. Pessoas que são japoneses, até menos hoje poderemos ter. Mas Deus disse que Ele salvará e escolherá os corações que fiquem abertos um dia para Ele, que creiam nele. E eu sei que o tempo vai passar e o Senhor cumprirá a sua promessa, que aqui, neste país, haverá muitas pessoas para o reino dos céus, haverá muitas pessoas para Deus, e também em outros países, porque a promessa de Deus é vigente e as bodas do Cordeiro ainda não se realizaram. E nós estamos nos preparando para nos vestir com traje nupcial. E no dia que nós morrermos, nós já temos que ter o nosso traje preparado para nos vestir com um traje nupcial e estar lá nas bodas do Cordeiro. É essa a nossa esperança e esta a representação ou a ilustração que o Senhor Jesus Cristo fez naquela época diante do povo judeu, lá em Jerusalém. E assim, nós terminamos a nossa leitura com esta maravilhosa ilustração que o Senhor fez sobre o reino dos céus, sobre nós que estamos crendo no Senhor e que nós realmente nunca fomos israelitas nem judeus. Nós somos pessoas de diferentes nações, como o Senhor disse para os seus apóstolos quando ele disse: viajem pelo mundo e preguem. E hoje o Senhor diz o mesmo para nós: você viajará pelo mundo e pregará e ensinará a minha palavra. Portanto, nós agradecemos ao nosso Deus porque esta palavra está começando a se cumprir depois de 2000 anos. O Senhor está começando a cumprir esta promessa maravilhosa e agradecemos ao Senhor porque nós estamos aqui e o Senhor nos escolheu. A honra e a glória sejam para Ele. Bem, agora sim, irmãos e irmãs, vamos ao mais importante da minha visita, que é o estudo bíblico. Quer dizer, as perguntas e as respostas. Perguntas e respostas. Agora sim, vamos começar? Bem-vindo ao Japão. É uma grande alegria vê-la novamente. Agradeço muito ao Senhor por essa grande bênção. Minha pergunta está em Mateus 5, versículo 17. 5, versículo 17. マタイの福音書の5章の17節、7ページになります。いかがですか？私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。この説について説明をお願いいたします。Não penseis que eu vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogá-la, mas sim para cumpri-la. Por favor, poderia explicar sobre essa frase?
O Senhor Jesus Cristo, novamente, aqui estava falando com os judeus, e ele disse: Não penseis que eu vim para tirar a lei ou os profetas na antiguidade. Eu vim para cumprir a lei, cumprir tudo que os profetas profetizaram sobre mim. É isso que o Senhor disse aos judeus. Que ele não estava vindo mudar a religião, que ele tinha vindo para cumprir as promessas que Deus tinha feito por meio dos profetas e da lei a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e a pregação do evangelho dele. E o Senhor realmente veio pregar o seu evangelho. E os judeus falavam para ele: Você é um mentiroso, nós não cremos em ti porque tu estás vindo nos trazer uma religião diferente. Então ele disse: Não, eu não vim nem para mudar, nem para tirar. Eu vim para cumprir. É isso, cumprir. Vamos continuar? ありがとうございます。日本へようこそいらっしゃいました。 Mais uma vez, bem-vindo ao Japão. この機会を与えてくださった神様に感謝いたします。ありがとうございます。 Agradecer muito. Agradeço muito ao Senhor por essa grande oportunidade de aprender. 私の質問は、ヨシュア記の1章からです。 Josué, em Josué, えー capítulo 1, versículo 7. 旧約聖書340ページです。ただ強く大いに大しくあって Em Josué? Seria Josué? Josué 1:5, sim. 1:7. ただ強く大いに大しくあって私のしもべモーセが命じた立法をすべて忠実に守り右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。 Tão somente esforça-te e sê muito valente para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. ここには神様はヨシュアが約束の御国を受け継ぐことをすでに示されていたのに約束の地にはその行く先々に敵がいました。 Tinham muitas promessas do Senhor, mas também além das promessas, haviam muitos inimigos. それは神様がヨシュアが約束の地に入る前に主を愛することゆえに神の命令に忠実に従うことを学んでほしかったのでしょうか。 Porque o Senhor queria que eles aprendessem os mandamentos do Senhor e cumprissem. また神の命令によりそれらの敵をことごとく滅び尽くしたことが書かれています。これは今日では実際に殺害するということではなくて神の目に良くない行いを一切取り除くという比喩的な意味だと捉えてよいのでしょうか。 E também Josué e seus seguidores tinham que matar muitos inimigos, mas isso simbolicamente quer dizer tirar todo o mal que está no mundo? Bem, o Senhor deu a ordem a Josué que ele fizesse o mesmo trabalho que Moisés tinha feito e que, como Deus tinha estado do lado de Moisés o apoiando, Deus também apoiaria a Josué. Além do mais, Josué tinha de cumprir os mandamentos de Deus. Ele não poderia se desviar do caminho de Deus, mas pelo contrário, ele devia ser firme, porque Deus estaria o abençoando. E, ao mesmo tempo, Deus disse para Josué que ele teria de se enfrentar a muitas nações que estariam se opondo ao caminho do povo de ir conquistar essas terras. Então o Senhor lhe disse que ele lhe daria a vitória nessas lutas, nessas guerras que ele tinha de enfrentar para possuir essas terras, para conquistar esses territórios. Deus o permitiu dessa forma e deu a vitória para Josué. Naquela época, como era física e material, a forma como Deus se manifestava ao povo, tudo era físico. Eles tinham de conquistar as terras, os territórios, por meio da guerra. Eles tinham de morrer. As pessoas tinham que matar e tirar vidas
para conquistar isto. Isso aconteceu naquela época. Hoje, na palavra de Deus, neste caminho, como ele é espiritual, hoje o Senhor não nos ordena ir matar as pessoas para tirar o território delas. Hoje não, porque hoje a nossa herança é a vida eterna e é espiritual, é a outra vida. E na outra vida é onde nós desfrutaremos de muitos territórios e terras espirituais, de maravilhas e formosuras que nós desfrutaremos no sentido espiritual na outra vida. Nesta vida, o Senhor nos diz que nós devemos respeitar a vida dos outros e nós não podemos matar ninguém. E Deus não bate palma quando eu roubo ou tiro a posse de uma outra pessoa. Agora, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é diferente. Mas naquela época, Deus permitiu assim com o povo. Mas, com o decorrer do tempo, quando veio o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tudo mudou. Tudo passou de ser físico a ser espiritual. E é por isso que o Senhor Jesus disse, não haverá mais reis físicos em Israel. Eu sou um rei, mas eu sou um rei espiritual e o meu reino é do outro mundo. E os meus seguidores também. Então, a vida que nós desfrutamos também é espiritual. Bem, vamos continuar. Ela é da Mongólia, não fala espanhol, mas fala japonês. はい、こんにちは。日本の教会にようこそいらっしゃいませ。 Bem-vinda à Igreja do Japão. では、お会いできたことを私たちは大いに喜んでおります。 Nós, os irmãos da Mongólia, estamos muito felizes de ver a senhora pessoalmente. 神様に感謝申し上げます。 Agradecemos muito ao Senhor. で、私は2つの質問をしたいと思っており Tenho ま duas す。 perguntas. で、1つ目は神様の約束が果たされることについての質問です。 Para ver se o Senhor cumpre a promessa ou não. で、神様の教会では預言の御言葉が私たちに与えられております。 Aqui na Igreja de Deus há o dom da profecia. で、神様は預言で私たちに約束されます。 E o Senhor nos faz promessas で、その約束が神様の誓いに従って果たされると私たちは信じております。 e nós cremos que no tempo do Senhor se vai cumprir. しかし悪霊の誘惑によって私たちが罪を犯してしまった場合に神様の約束が果たされないのでしょうか。 Mas às vezes vem o inimigo e pode fazer que a promessa de Deus não se cumpra. で、神様の約束が果たされるために私たちがすべきことは何でしょうか。 A pergunta é: o que temos que fazer para que a promessa de Deus se cumpra? Somente deve crer. E quando Deus faz promessas, ele cumpre. O inimigo, o diabo, ele não pode impedir que se cumpram as promessas que Deus nos fez. Porque Deus é poder e Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas e de todos. Então, se Deus fez promessas, elas se cumprirão. Nós não sabemos quando, mas elas vão se cumprir. Exatamente isso. Se um ser humano faz uma promessa para um outro ser humano, é duvidoso. Não sabemos se pode se cumprir ou não, mas o que Deus promete é perfeito. Se Deus fez promessas para você, elas vão se cumprir. Não duvide, só creia. ありがとうございます。あともう一つの質問は神様が私たちに計画を持っており、それを実現させますが、悪魔が私たちを惑わされることはあるのでしょうか。神様の導きを区別できることは可能でしょうか。 Às vezes vem o inimigo contra o plano de Deus. O inimigo pode mudar o plano de Deus? Não. O inimigo não pode mudar o plano de Deus, não. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Bem. Muito obrigado, irmã. Bem, vamos continuar? O irmão é chinês, fala japonês, mas não fala espanhol. ようこそ、ルイスのアイスをはじめ
ましてよろしくお願いします。 Con mucho gusto. Bem-vindo ao Japão. 私は中国の出身、今ですね、日本に住んでいらっしゃいます。 Ele nasceu e cresceu na China e agora vive no Japão e se casou com a colombiana. 妻と共に、ここに家に作りました。中国の文化の多くて、新年の習慣が根付いており、その子供ですね、中国の文化ですね。 É uma diferença cultural muito grande entre China, Japão e outros países. 一人家庭の一人子供の政策ですね。はい。 Na China, se pode ter um filho e uma filha por família. 私の質問は、聖書のいくつか章が出てきますね。例えば、マルコによる Ah, sim, muito bem. Hai. 福音書の10章の7節9節。どこの福音書Em Marcos, capítulo 10, versículo 7. Marcos 10, 7. ここに、人はその父は、母の離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。したがって、彼らは、二人ではなく一体である。しかって神が、そうですね、結ば合わせを人を、分離してならない。 Marcos 10, 7. Por essa razão, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois virão a ser uma só carne, até o ponto de já não serem dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. 子供が成人し、自分の家族の守り、支え必要があることを受け入れてない親がいますね。彼は子供を常に自分たちの元を置いておきたいと考える。家庭の親がどっちか選べます。批判や不和ですね、起き起こす、コメントしたりします。息子が自分の家族の戦い守ることを選んだ。どうしても親と徹して、常に注意払っているのに、親がそれが理解でない場合は、その息子親が、不名誉にしているのでしょうか。 É que na China, os sogros e as sogras se intrometem aos que se casaram. Eles já têm seus filhos, esposa, mas eles sempre querem interferir na relação do matrimônio dos seus filhos. E na Bíblia diz que temos que honrar pai e mãe. E o que se podemos fazer? Bem, sim. Aparentemente é uma contradição, mas não é assim. Então, assim como o Senhor, como Deus ensinou, que o homem deve casar e ele deve ir com a sua mulher e formar uma nova família. E diz aqui que ele deve deixar o seu pai e a sua mãe e os irmãos, bem, enfim, porque ele vai formar o seu próprio lar. Mas isto não quer dizer que, se o pai e a mãe dessa pessoa apresentarem alguma necessidade, ele não vai ajudar. Pelo contrário, ele deve ajudar, colaborar, lhes ajudar, seja com dinheiro para eles se sustentarem, ou se eles ficarem doentes, também estar atento aos medicamentos, aos médicos, ao que eles precisar, ele deve ajudar. Contudo, não significa que todos devem viver na mesma casa. Eles devem viver separados, em moradias, em casas diferentes. Mas mesmo desde a sua casa, você deve estar atento ao que os seus pais precisarem, o que está faltando na casa deles. Eles estão doentes, falta comida, falta roupa. Então você ajuda e providencia. É isso que Deus ensina. Mas todos devem ser independentes, devem viver vidas independentemente,
para que dessa forma vocês possam ser felizes. Porque se toda a família está junta, vai começar a crítica do um, do outro, que eu não gostei disso, você precisa fazer as coisas dessa forma. Não, mas eu quero fazer da outra forma. Então não há privacidade e não há respeito. Também não haverá completa felicidade entre o casal. Então, Deus quer que os casais sejam felizes quando eles se juntam como marido e mulher, que eles sejam felizes e que eles vivam em outro lugar. A ajuda agora vai ser de longe, ok? É isso. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Vamos continuar. 愛するエルマのマリア・ルイザ、そしてご家族の皆様、また今回日本に来ていただいて本当にどうもありがとうございます。 Minha querida irmã Maria Luísa, minha querida família, bem-vinda, muito obrigado por seu grande esforço para vir até o Japão. 私たち日本の信徒皆さん、本当に幸せです。ありがとうございます。 Nós, irmãos japoneses, estamos muito felizes. Muito obrigado. とっても個人的な質問をさせてください。 Ela tem uma pergunta pessoal. この教会の信徒ではない、クリスチャンの方を、本当に神様を信じているかどうかというのを見抜くポイントをぜひ教えていただきたいです。 No mundo, há igrejas cristãs, além da nossa. Ela quer saber como podemos distinguir se esses cristãos amam o Senhor em primeiro lugar. Para que nós possamos diferenciar o que nós fazemos dos outros cristãos, é por meio da manifestação do Espírito Santo. Porque Ele nos dá dons. Ele nos dá dons e nós falamos em outras línguas, em um outro idioma que não é desse mundo. São línguas angelicais, línguas celestiais de Deus, é um idioma de Deus. E nós falamos isto. E não precisamos de um curso para isso, porque é o Espírito Santo quem vem, usa a nossa boca, a nossa língua e nos faz falar uma coisa diferente. Também há os outros dons espirituais, como o dom da profecia. Há homens que têm o dom da profecia e nós chamamos de profeta, e quando é uma mulher chamamos de profetisa. Também Deus dá dons como o dom de cura, o dom de impor as mãos. Quando impomos as mãos nas pessoas, elas recebem um benefício da parte de Deus. E também curas, quando estão doentes de qualquer doença. Deus usa esse homem ou essa mulher para curar as pessoas com o dom de impor as mãos. Também está o dom de discernimento e o dom de libertação. Eu creio que vocês já ouviram falar que existe bruxarias, feitiçarias, espíritos maus que perturbam as pessoas. E Deus, Ele dá esses dons para nós, para que nós possamos ajudar a libertar e limpar essas pessoas que estão sendo perturbadas e sofrem desse tipo de doenças psicológicas, porque são espíritos que vêm por causa das bruxarias e dos feitiços. É isso. E o Senhor nos dá esses dons para que as pessoas fiquem limpas e libertas, tenham paz e felicidade. É isso o que acontece na nossa igreja. Se você investigar nas outras igrejas e perguntar para eles se eles fazem essas coisas e eles dizem que não, é porque eles não estão no verdadeiro caminho. Porque o verdadeiro caminho é a manifestação dos dons espirituais, onde há curas, milagres, prodígios, onde Deus faz libertações, Ele dá paz, Ele dá felicidade e nós falamos em outros idiomas celestiais. É essa a verdadeira religião cristã, a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. É esse o sinal, você deve ficar atenta a isso. Onde Deus faz isso, é porque Ele está lá. Mas se nenhuma dessas coisas acontecem lá, é porque Deus não está lá.
bem. どうもありがとうございます。Muito obrigado. Deus le bendiga. abençoe. シスターマリア・ルイサ様、日本へようこそです。 Bem-vinda, irmã Maria Luísa. 聖書に関する質問があります。 Ela tem uma pergunta sobre a Bíblia. 神道言語録22章の聖書研究で、ルカによる福音書13章の26節のところに、私たちはあなた方と共に飲み食いし、あなた方は私たちの通りで教えましたと書いてあります。 Na Bíblia, diz que em Lucas, capítulo 13, versículo 26, Lucas 13, 26. 新約聖書135ページ、ルカによる福音書の13章の26節です。 Então começareis a dizer: Diante de ti temos comido e bebido, em nossas praças ensinaste. どうすればこのような人たちにならないか、さらに詳しく教えてもらえますか？ Ela não quer ser como esses. Então, para que não seja como eles, o que temos que fazer? Ensina-nos, por favor. O Senhor, aqui, ele está dando uma breve explicação sobre pessoas que ouviram a palavra de Deus. Pessoas que ouviram, que passaram pela experiência de ouvir profecia, de receber benefícios da parte de Deus e de obter os dons. E essa pessoa, ela está há alguns anos se congregando na igreja, mas de repente ela fica com preguiça, ou a sua família exige que ela deve sair da igreja, que ela não pode mais vir na igreja. Se apresentam obstáculos na vida dessa pessoa e depois dela ter desfrutado de todas as coisas de Deus, ela vai embora. Ela vai embora e não volta mais na igreja. E aí, a morte pega essa pessoa de surpresa e essa pessoa morre dessa forma, sem Deus, porque ela tinha ido embora da igreja. E aqui diz que quando essa pessoa estiver na presença de Deus, o Senhor vai deixá-la num lugar lá longe, onde não há nem felicidade nem paz. E a pessoa pode reclamar com Deus, pode dizer: Senhor, mas eu impus as mãos, eu profetizei, eu fiz muitas coisas na igreja, eu impus as mãos nas pessoas e eu falei com as pessoas de Deus, de ti, mas o Senhor dirá: mas você não foi fiel até a morte. Você durou alguns anos buscando o meu nome, mas depois você cansou, você foi embora, você se esqueceu de mim. Você não foi fiel. Então agora, como você não foi fiel, se afasta de mim, eu não te conheço. E diz aqui que o Senhor colocará essa pessoa num lugar de castigo após a morte. Porque Deus diz para nós que nós devemos ser fiéis até a morte, fiéis seguindo este caminho do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Até o dia que nós morrermos, devemos ser fiéis para que Deus não diga essas coisas para nós, para que Ele não diga: eu não te conheço, se afasta de mim, porque não fizeste os meus mandamentos. Tomara que o Senhor diga: foste fiel, cumpriste com os meus mandamentos até o dia da tua morte, então vem aqui, porque eu te colocarei num lugar lindo, belo, para que você seja feliz. Bem, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Bem, agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade que nós tivemos todos hoje de meditar na palavra do Senhor. Desejamos que o nosso Deus tenha dado bênçãos hoje durante este estudo bíblico. O Senhor sempre faz isso. Ele dá a felicidade, a paz, a cura e a alegria e a mudança de vida. E as pessoas acabam não percebendo até elas chegarem na sua casa, no seu lar, na sua moradia.
Então, Deus, Ele já derramou bênçãos. E agora vamos agradecer a Deus e vamos fazer a nossa oração de despedida e também de petições, de necessidades, de anseios do coração. Nós vamos pedir a Deus pelas doenças físicas do corpo, mas também pela cura psicológica. Quer dizer que se há pessoas que têm sido vítimas de feitiços, de bruxarias, de maldições, o Senhor, Ele também estará libertando desses espíritos. Se há pessoas doentes, que têm depressão, que têm angústia, o Senhor também fará um milagre no dia de hoje. Uma vez que nós orarmos, eu cantarei em espanhol o coro número 12, chamado O Gozo do Senhor. E vocês, os que sabem cantar em japonês, podem cantar em japonês. E vocês podem cantar em japonês, eu cantarei em espanhol. E se alguém canta em espanhol, pode cantar comigo. Porque Deus, Ele entende todos os idiomas. O que Ele quer é um coração alegre para Ele. Bendito seja o Senhor. Santo Pai, vamos orar. Bendito Deus, poderoso Deus, Pai celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, que nos fizeste com a tua mão poderosa, Deus poderoso que existe em espírito e em verdade. Tu és poder, e tu, Senhor, estás nos apoiando, tu estás estendendo a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Tu tens misericórdia dos que estão doentes, porque tu, Senhor, estarás impondo as mãos em todos os doentes de doenças físicas. Tu estarás os curando, não somente nós que estamos aqui presentes, mas todos os que estarão assistindo isto no vídeo e estarão ouvindo a oração. Tu, Senhor, estarás também te manifestando com todos os ouvintes que estão participando desta oração. Tu estarás curando os doentes, porque essa é a tua promessa. Estarás abençoando cada um e libertando, Senhor, aqueles que são vítimas de bruxarias, de feitiçarias e de maldições. Senhor, tu lhes darás a paz, a felicidade, a libertação. Também, Senhor, tu estarás cumprindo com as petições e os anseios do coração. Tu estarás lhes dando paz e felicidade, porque tu és poder. Tu és o dono de tudo, és o nosso Criador, és o nosso Rei, o nosso Pai eterno. Tu és o nosso pastor divino, tu és o governante do universo todo. Deus poderoso, em espírito e em verdade, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por este dia, por este estudo bíblico, Senhor. Derrama chuvas de bênçãos em cada um e nos dá o poder do Espírito Santo. Desce com o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós e nos enche do teu poder, nos enche das coisas espirituais, lhes dá dons espirituais, Senhor. Obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos tudo. Para ele seja a honra e a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Obrigada, Senhor. Bendito e louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Aleluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su
gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y tu gozo sin medida Él me da. Agradecemos ao Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Que o meu Deus abençoe vocês. Que Deus esteja com vocês. Que Deus fique do seu lado. Que Deus more no meio do coração de vocês e das suas famílias. Que Deus abençoe. Obrigada a todos os irmãos. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E até mais. Obrigada.